Salmo de número 128 diz assim, ó: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, serás feliz e tudo te irá bem. Em sua casa, sua mulher será como a videira frutífera e seus filhos como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e vejas os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém. Pode sentar, mantendo a sua Bíblia aberta aí, por favor. Meus irmãos, é importante demais que a gente saiba por que esse salmo está na Bíblia. Eu tenho viajado por esse Brasil todo e às vezes nos encontros de casais, muitos deles inclusive, se pega esse texto, Salmo da Família. Mas só se pega por uma mania que a gente tem no Brasil de quando pegar algo oficial e deixar ele clandestino, né? A gente pega como oficial e esquece que ele existe. Por que esse salmo está na Bíblia? Esse salmo se encontra dentro de uma sequência de textos bíblicos que são extraordinários. Se você olhar na sua Bíblia, do Salmo 120 até o 134, tem um conjunto de 14 salmos aí, ó, que está escrito em cima, cântico de subida ou cântico dos degraus. Está ou não está aí? Esse é um conjunto de salmos dentro do livro de Salmos, ou seja, a gente tem uma gradação aqui, ó. O livro dos Salmos nada mais era do que a harpa de Israel. Isso aqui que a gente leu era cantado em Israel. Só que o povo de Israel era uma nação profundamente pedagógica, didática. Tudo em Israel tem um sentido e um significado. O judeu não dá nome para o filho só para testar a criatividade duvidosa. O judeu dá nome para o filho projetando o futuro. Tudo para o judeu tem uma lógica, uma sequência. E o livro dos Salmos é o jeito judaico de ensinar teologia aos seus filhos a partir da música. Olha a importância disso. Então, quando eles cantavam, cada um dos 150 salmos que você tem na Bíblia, eles cantavam períodos de sua história, cantavam modos de viver, jeitos de reagir à vida. Só que o conjunto de salmos, do 120 até o 134, era especial para eles e ainda hoje é. Porque era o conjunto de salmos que se cantava uma vez por ano quando você ia da cidade onde morava até Jerusalém para prestar seu culto. Olha como era extraordinário. Vou exemplificar numa linguagem mais fácil para todo mundo entender. Imagina que eu chego para minha esposa e meu filho hoje e falo assim, ó: nasceu um cordeirinho entre os nossos, extremamente bonito, eu já separei esse porque ele está novinho, acabou de nascer, é bonito, não tem um defeito e nenhuma mancha, esse é do Senhor. Aí eu falava para minha esposa e para o meu filho assim, ó: daqui a um ano a gente vai lá para Israel e topograficamente Jerusalém era a cidade mais alta da região, é por isso que todo mundo subia para lá, cântico de subida. Então eu dizia para minha esposa e para o meu filho: daqui a um ano a gente vai levar esse animalzinho que nasceu na nossa casa até o templo lá em Jerusalém, e quando a gente chegar lá a gente vai oferecer ao Senhor. Agora olha como começava o culto, começava com um desejo de um ano antes, de levar alguma coisa para Deus. Então imagine isso aqui, ó, chegava o dia da gente ir, eu passava um ano dando o melhor alimento para esse animal, cuidando e protegendo, porque ele era do Senhor. Ou seja, o meu culto não começava quando eu entrava no templo, começava um ano antes. E aí eu ia trabalhando aquilo com a minha família, todo dia, com meu filho e a minha esposa, todos os dias. Aí chegava o dia da gente viajar, olha para mim, eu pegava aquele bichinho, colocava aqui no ombro, e a gente saía na porta de casa, você saía da tenda, você cantava o Salmo 120. A palavra central em hebraico do Salmo 120 é techuvá, arrependimento. Olha que fantástico. Eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo da minha vida má, da minha crueldade. Olha que eu estou um ano fazendo um culto. E eu estou indo a caminho de Jerusalém. Aí à medida que vai andando, vai cantando, por exemplo, ó: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Do Senhor que fez os céus e a terra. Aí eu vou andando, e à medida que vou andando, vou cantando. Com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. No meio do caminho a gente cantava isso aqui, ó, 128. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele comerá do trabalho das suas mãos, serás feliz e tudo te irá bem. A tua mulher, ele está vendo ela no caminho, e os teus filhos como brotos de oliveira ao redor da mesa. Eu vou ver os filhos dos meus filhos. Olha o coração desse homem. Aí quando ele entrava em Jerusalém, ele cantava o 134. A palavra no hebraico é beracá, bênção. Olha que incrível. Você sai em arrependimento, e quando você chega, você não chega na bênção, você é a bênção, porque você atravessou todo o caminho e conseguiu chegar.
Aí quando eu chegava lá, eu pegava o sumo sacerdote, chegava para o sacerdote, entregava a minha oferta e dizia: sacerdote do Senhor, aqui está a minha oferta pela minha casa e pela minha família. Há 1 ano atrás a gente preparou isso, eu não podia entrar. Ele que pegava a minha oferta, ia lá dentro, oferecia no altar, aí voltava para mim com o coração cheio de expectativa e dizia: o Senhor recebeu a tua oferta, vai em paz. E aí eu voltava para minha casa. Olha como é que era o culto. Eu me preparava 1 ano antes, chegava com as mãos cheias e saía com as mãos vazias, porém feliz. O culto de hoje não presta na maioria das vezes porque é o contrário. A gente quer receber, vem com a mão vazia e quer sair com a mão cheia. É por isso que dá errado. Deu para entender? Por isso que esse salmo está na Bíblia. Para mostrar para a gente que o verdadeiro culto começa na sua casa muito antes de chegar aqui. O verdadeiro culto começa na sua cozinha infinitamente antes de chegar aqui. Seu púlpito é a mesa da sua casa, é onde você estiver. Se a glória de Deus estiver lá, começa lá antes de você chegar aqui. Não finja aqui, traga verdades de casa. Essa é a igreja, essa é a verdade da palavra. Por isso esse salmo está na Bíblia, neste lugar. Deu para entender por que ele está aqui? 128. Agora sim eu preciso que você viaje no salmo comigo. Tira essa marca, põe de mergulho e vem comigo. Olha o que diz o versículo 128 aí, ó. A primeira palavra desse salmo já é espetacular. Bem-aventurado. Palavra extremamente atual, porque a tradução dessa palavra é feliz, felicidade. Se tem uma palavra da moda, é felicidade. Essa coisa hoje virou uma coisa tão perigosa que hoje a felicidade virou uma obsessão. Tem gente que acha que ser feliz é conseguir um patrimônio extraordinário, nem que você passe a vida inteira pagando por ele. Triste por pagar, feliz por ter. Não é estranho? E a gente vive nessa felicidade comprada, felicidade parcelada no cartão em 500 vezes. A felicidade desse salmo é diferente. Primeiro porque tem um detalhe aí nesse texto que pouca gente presta atenção. Olha o que diz na primeira frase aí, ó. Bem-aventurado, a tradução que eu tenho aqui diz assim, ó, todo aquele, é específica. Outra tradução diz assim, ó, bem-aventurado o homem. Tem uma tradução mais antiga, que os irmãos gostam mais, clássica, que diz bem-aventurado varão, não é? Mas não existe nenhuma Bíblia em língua portuguesa, até porque não pode existir mesmo, nenhuma Bíblia que tenha isso no plural. Tem alguma Bíblia que está escrita assim, ó, bem-aventurados os homens ou os varões? Tem alguma aqui? No singular, um homem, e isso tem um motivo, um sentido. O texto está trabalhando com um homem, uma mente, uma cabeça, porque a Bíblia não tem contradição. Quando você abre o salmo primeiro salmo diz, bem-aventurado o homem, que não para no conselho dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. É esse mesmo homem. É por isso que quando Jesus vai abrir o Sermão da Montanha, ele abre citando essa expressão, bem-aventurados. Só que lá Jesus joga no plural, porque aqui a gente já veio aprendendo a ser uma singularidade fiel. A lógica é, se a minha cabeça estiver sendo trabalhada pela graça de Deus, à luz da sua palavra, em casa, eu posso me considerar um homem feliz. Hoje o que a gente tem é muita gente que busca o prazer, mas não a felicidade. A lógica desse texto é tremenda. Existe um homem feliz. E esse homem só é feliz se ele seguir a sequência que o texto vai apresentar. Olha comigo no texto aí, ó. Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor. Parece uma contradição, não parece? Você colocar felicidade e temor na mesma frase? A ideia não seria para ficar mais tranquilo assim, ó, bem-aventurado aquele que regozija no Senhor. Aí você falaria, é verdade. Só que o texto está dizendo assim, ó, bem-aventurado aquele que teme o Senhor. Parece estranho botar temor e felicidade na mesma frase. Só que a melhor tradução aqui, para ficar bem claro, é leve Deus a sério. Como é feliz o homem que leva Deus a sério. A palavra temor aqui não é no sentido de medo, mas no sentido de um extremo respeito pela consciência do sagrado. É saber que só consigo ser feliz nele. Fora dele o que eu tenho é máximo picos de prazer, excessos de loucura. É só nele que eu consigo o equilíbrio da felicidade. Ele garante o peso de ser. Identidade. Não é tremendo? Olha que coisa espetacular que Deus fala para nós aqui hoje. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor. A ideia é mais ou menos essa aqui, ó. Quando um homem leva Deus a sério, Deus também o leva a sério. Então tem uma troca, é uma relação. É tipo assim, Deus, eu não saio daqui sem que a tua presença esteja comigo. Aí Deus diz, pois eu vou com você. A gente vai junto. É aqui que entra um Abraão, amigo de Deus, é aqui que entra um Moisés. Gente que teve a coragem de dizer, Senhor, eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Quando você leva Deus a sério, a sua vida muda. Vou dizer uma coisa que talvez te assuste, mas é preciso dizer. No casamento cristão é o único lugar, o casamento cristão é o único lugar onde existe um triângulo amoroso. Talvez você não saiba, mas é. Deus lá em cima, marido e mulher. Quanto mais vocês se aproximam de Deus, mais se aproximam um do outro. Quanto mais se afastarem de Deus, mais se afastam um do outro. Seu primeiro compromisso é com Deus. Se for fiel a Deus, será fiel à mulher ou ao homem que Deus colocou do seu lado.
Essa é a base bíblica da fé. Amém, irmãos? Olha só o que diz aí no versículo 1. Estou no versículo 1 ainda. Bem-aventurado aquele ou o homem que teme o Senhor, que leva Deus a sério e o respeita. Só que tem um detalhe aí, que é o detalhe prático. Porque se eu parasse a frase só aqui, ela é muito teórica. Então, dá para dar uma aula sobre isso aqui, extraordinária na teoria. Mas aí alguém pergunta, e a prática disso? Está no próprio texto. Olha o que diz aí, ó. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Não basta temer a Deus se eu não quiser viver aquilo que eu temo. Não basta que eu seja alguém que teme ao Senhor e tenha uma linguagem própria disso. Mas isso não vira vida na história. Eu não ando nisso. A ideia aqui é andar nos seus caminhos, e é raro encontrar na Bíblia caminhos no plural, geralmente é no singular. Aqui está no plural, por quê? Porque a lógica do texto é dizer assim, ó, quando um homem leva Deus a sério, respeita a Deus e anda para Deus, os caminhos que ele andar serão caminhos de Deus, porque ele já está no próprio Deus, que é o caminho, verdade e vida. Jesus vai lá em João escreve que Jesus diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você pega essa frase no original grego, e é tão interessante isso, eu não sei se o pastor Marcos Sérgio chegou a ser meu aluno de grego lá em Campinas, não lembro, foi, né? Olha que interessante, eu fazia com os alunos uma coisa chamada análise sintática, que é você pegar as frases no original grego e dissecar para o aluno saber o que o termo quer dizer, não apenas citar palavras gregas, mas entender a coisa. Esse texto em especial é fantástico. Quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, ele usa o verbo grego rodós, o substantivo, de onde vem a nossa palavra rodovia, olha que tremendo. Rodovia vem de rodós, caminho onde se vai, viagem. Ego em mim, re rodós, eu sou a rodovia. E a verdade, a palavra verdade é aletheia, no sentido de a, negativo, letós, letal, aquilo que mata. Ele termina assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu sou a rodovia que nunca te mata. É por isso que se você viajar por mim, termina sempre em vida. É a única rodovia que não capota seu carro. É a única rodovia que te salva. Porque se você leva a Deus a sério, você anda nesse caminho. E qualquer caminho desse vai ser caminho dele. Daí caminhos no plural. Deu para entender até aqui? Bem-aventurado, é feliz o homem que teme o Senhor, anda nos seus caminhos. A ideia desse texto é mais ou menos assim, ó. Esse homem não é feliz porque ele fez um monte de coisa e aí no final a felicidade veio como resultado. Esse homem já é feliz porque decidiu fazer. Então no processo ele já é feliz, não é aquele que se perde. A ideia aqui não é de retribuição, mas é uma ideia de própria vida. Eu não estou vivendo para ver se vai dar certo. Aliás, o nome disso é conversão na Bíblia. Na Bíblia, conversão não é eu simplesmente andar com Deus para ver se vai dar certo, mas é andar com Deus para o que der e vier. Porque é a versão da vida dele que vai valer para mim. Amém? Não é tremendo até aqui? Mais uma coisa que é fundamental a dizer nesse verso aqui, isso aqui é uma dimensão teológica. A ideia do texto é como se ele dissesse assim, ó, eu quero que quando vocês forem cantar sobre isso, lembrem-se que esse grupo está cantando isso aqui no meio da viagem, ainda não chegou em Jerusalém, eles estão no 128, só chega no 134, só que enquanto estão cantando, eles param e dizem assim, ó, não interessa que caminho que eu estou indo, por exemplo, eu estou vindo de Jericó, estou indo para Jerusalém, mas tem alguém vindo de Emaús, também está indo para Jerusalém, deve ter vindo alguém da Judéia, subindo para Jerusalém, não interessa os caminhos por onde a gente vem, interessa que a gente teme ao Senhor, e se a gente teme ao Senhor, a gente vai se encontrar todo mundo no templo, e vamos adorá-lo lá no templo, porque Ele nos salvou no processo da viagem. Eu acho que é por isso que existe o templo como igreja. Eu estava dando uma aula recentemente em Santa Catarina e um rapaz falou para mim assim, lá em João Pessoa, na Paraíba. Falou, rapaz, até hoje eu não entendi por que eu preciso ir para o templo com os irmãos. Eu falei, não vou dar nenhuma resposta teológica, basta uma sociológica da igreja que já funciona. A igreja, o templo, na verdade, é uma solução social criada pela graça. É só lugar para a gente se encontrar aqui e ter duas grandes certezas. A primeira, eu não existo como igreja sozinho, porque a minha opinião não legitima a igreja. Aqui eu chego e percebo outros modos de se envolver com Deus. Aí eu glorifico a Deus pela vida da irmã, do irmão, de quem está aqui passando por outras coisas que eu jamais passaria. A igreja me ensina que o corpo de Cristo não sou só eu. E a pandemia ensinou que a igreja não é um lugar que você vai, é uma família que você se pertence. E o mais tremendo de tudo, eu venho aqui para ter a certeza feliz de que todos os outros caminhos dos irmãos não terminaram na morte, chegaram na vida, e a gente se encontra aqui antes de qualquer coisa para agradecer a Deus por estar vivo, para agradecer a Deus por ter uma família, para agradecer a Deus por ter uma igreja, para agradecer a Deus por ter uma palavra para ouvir. Sejam bem-vindos à igreja, isso aqui é a igreja, esse é o ambiente. É por isso que é tão triste quando a gente transforma isso aqui no espaço da religião. Todo religioso é chato. Se no islamismo tem xiita, o cristianismo tem chato. Pensa num povo chato.
Ele fica religioso, sem graça, não gosta de ninguém, não gosta de nada, ele não ri, ele não é feliz, ele, né? Fica aquela coisa bitolada, parece que os irmãos dão corda nele lá na porta, ele funciona até as 9, pode ver quando passa das 9 ele já perde energia, ele termina morto. Fica uma gente esquisita, vomitando palavras vazias, cantando sem prestar atenção no que canta, então canta sem saber o que está cantando, sem significado, lê uma leitura oficial que esquece no final do culto, de tão oficial que ela era. E a gente passa a viver apenas uma rotatividade, sem graça, sem vida. A gente ora sem dizer o que está orando, é só uma coisa repetida, fórmulas mecânicas. Por isso que de vez em quando Deus faz uma coisa como essa aqui hoje, surpreende a gente com o significado dos outros, para a gente lembrar que a igreja não é o lugar do esgotamento da vida, mas da ampliação da experiência. Aqui Deus amplia a sua vida. Quando você entra aqui tem que sair melhor daqui, melhor pai, melhor mãe, melhor filho, melhor filha, melhor marido, melhor mulher. Aqui a gente sai melhor, aqui Deus amplia a gente. Amém? Até aqui? Olha o versículo 2. Pois comerás, interessante que tem um pois aí, essa conjunção, ela é significativa demais aqui. A ideia é que tem um raciocínio antes. Ou seja, por isso que isso aqui é como uma conclusão do raciocínio. Ele está dizendo assim, ó, quando um homem teme a Deus, é feliz com Deus, leva a Deus a sério e anda nos caminhos de Deus, ele tem uma recompensa imediata. Qual é a recompensa? Dá uma olhada aí, ó. Comerás do trabalho das tuas mãos. Aí aqui aperta para alguns. Porque a lógica dele é, todo homem que anda com Deus abre mão do turismo celestial. Ou seja, se ele anda com Deus, ele não raciocina assim, ó, bom, já que Deus está comigo, Deus me ama, eu amo a Deus, não vou fazer mais nada, porque Ele vai me dar tudo. Não é o raciocínio divino. O raciocínio divino é o contrário, se Deus está comigo, Ele me ama e eu amo, eu vou trabalhar, porque Ele vai honrar o trabalho das minhas mãos. Deus trabalha, Jesus trabalha até agora, eu vou trabalhar também. Vocês já perceberam que a mentalidade de céu que os irmãos têm, na maioria das vezes, nada mais é do que a legitimação da preguiça ansiada aqui? O cara pensa que ele vai para o céu e vai deitar em nuvens, anjos vão tocar a harpa, dar uvinha na boca dele, ele vai ficar eternamente glorificando a Deus. Você já parou para pensar que paraíso também é trabalho? Só que é um tipo de trabalho que você está tão feliz por estar vivo e trabalhando e ser honesto o suficiente para estar com Deus, que a sua vida vale muito mais o sentido da adoração enquanto faz do que enquanto recebe? Já pensou nisso? Amplie a sua cabeça aqui essa manhã. Amém? Chega assusta, fala a verdade. Tem uns irmãos que falam, meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder. A ideia do texto aqui é que você, quando trabalha para Deus, você entende que Ele abençoa o produto das suas mãos. Essa expressão no judeu é muito poderosa. Ampliar o trabalho das próprias mãos. Você vai ver que Jesus chega num sábado, dia sagrado para o judeu, na sinagoga, lugar sagrado do judeu. Quando ele entra lá e começa a pregar, tem um homem com uma das mãos ressequida, mirrada. Só que numa cultura agrária, que você usa a mão para trabalhar, um homem como esse é visto pela sociedade como um peso. Alguém eternamente condenado a assistencialismo. É o vítima do Bolsa Família, a vida inteira. Então, quando ele entra lá com aquela mão ressequida, os caras botam ele no canto, porque a gente quer o culto dos perfeitos. Os fariseus escondem ele, só que Jesus, antes de curar, o texto bíblico diz, trouxe ele para o meio. Antes de Jesus curar da deficiência, curou dos outros. Trouxe o imperfeito para o meio. E aí mandou ele esticar a mão e a mão ficou igual. Por quê? Porque você tem um Deus que gosta de ver o produto das tuas mãos. O trabalho das tuas mãos. É interessante que quando você vai lá no Éden, no primeiro casamento, antes de Deus dar a esposa para o homem, porque Ele promete, é interessante isso, Ele promete. É Deus quem detecta Adão sozinho. Não é Adão que fala, Senhor, ó, eu estou sozinho, estou precisando de mulher. Não, é Deus quem detecta. O texto bíblico diz que Deus viu que o homem sozinho não era bom. Só que antes de dar a mulher, Deus não faz isso aqui, ó. Bom, o homem sozinho não é bom, peraí. Vou lá, faço uma mulher, apresento para ele, ó, meu servo, ó, essa é tua, se vira. Não, o que Deus faz é o contrário. Deus olha para o homem sozinho, detecta a solidão e a primeira coisa que faz, chama Adão e fala, vamos trabalhar? Essa é a lógica da mulher. Ou seja, antes de Deus dar uma mulher ao homem, Deus deu trabalho ao homem. E até hoje essa é a lógica bíblica que ainda funciona no casamento. Homem que não trabalha, dá trabalho. Por isso que quando uma mulher casa com um homem fraco, que não trabalha, ela passa a vida inteira mais ou menos criando um menino que não saiu ainda da barra da saia da mãe. Homens que não trabalham, dão trabalho. E tem muitos que não trabalham, até porque a Bíblia é mais leve que a enxada, né? Disfarçam fingindo que foi chamado para o ministério. Como é perigoso isso? Primeira coisa que Deus faz, vai trabalhar, Ele trabalha. Aí é tão tremendo, que enquanto Ele está trabalhando, está dando nome, de repente Ele cansa, natural do trabalho. Uma coisa bonita do trabalho é o sono do cansado. Quando Ele está dormindo, Deus pega a esposa, faz a esposa, e quando apresenta para Ele, a expressão dele só faz sentido quando você olha por esse ângulo que eu estou olhando.
Porque a primeira expressão de Adão para a mulher não é um lapso shakespeariano de poema. Ele não diz assim, nossa, que mulher linda, quem é, Senhor? Me apresenta aí, nada disso. Ele olha e diz, essa sim. Olha que interessante, pronome masculino decisivo, esta sim. Que significa que nenhuma outra não, só que não tinha nenhuma outra. A lógica é, eu procurei, mas não achei. Só que essa sim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Eu não achei, mas o Senhor achou uma para mim. Todo casamento ideal começa com essa lógica. Deus, um homem que trabalha e uma mulher que Deus achou para você. Nada mais é o Éden do que a história dos perdidos e dos encontrados. Todos os homens casados aqui são isso, os perdidos que um dia encontraram a sua prometida. Fique com ela, porque tudo aquilo que você procura na mulher dos outros, os outros acham na sua. Amém, irmão? Chega, assustou, né, Vaso? Olha o versículo 2. Comerás do trabalho das tuas mãos. Ou seja, você trabalha, você produz, você tem alguma coisa. Sabe qual que é a lógica aqui? Ó? Os judeus escrevem muito pela questão da imagética, a imagem, para meio que evocar na sua cabeça alguma imagem para ficar mais fácil. A ideia é mais ou menos essa aqui. Ó. Esse homem está na mesa de casa, e ele vendo os filhos ali correndo, brincando, comendo, de repente ele afasta e dá aquela respirada. Só quem trabalha sabe o que é isso. Ele dá aquela respirada e diz, graças a Deus. Deus me honrou, eu trabalhei, o salário caiu, a esposa está aqui, cozinhando, a mesa posta, eu estou em casa em paz, porque Deus abençoou o produto das minhas mãos. Essa mesa não existe à toa, existe porque Deus honrou a minha casa. Irmão, você quer ver uma coisa espetacular? É que a gente não para pensar nessas coisas. Mas se você tomou café da manhã, almoçou e jantou ontem, pelo menos 3 vezes na sua vida você teve acesso direto à presença de Deus como providência no meio da sua casa. E é fácil provar, quer ver só? Imagina por um momento, ontem, eu tomei café da manhã, almocei e jantei. Só que Deus existe muito antes de mim, muito depois de mim. Então Deus, sabendo que eu existia hoje, em pleno século 21, novembro de 2020, o ano mais esquisito da história, Deus saberia que para que eu existisse e continuasse existindo, os elementos básicos da minha configuração humana são a comida, o sono. O que Deus fez? Lá atrás, muito antes de novembro, Deus já tinha colocado no coração de alguém que plantasse. Esse alguém foi lá, plantou, investiu na terra. Aí a mão de Deus abençoou a terra e produziu um milagre extraordinário. A semente é bilhões de vezes mais leve do que o chão acima dela. E mesmo assim ela rompe o chão contra a força da gravidade e cresce. Isso é milagre. Aí vem alguém, colhe aquilo, processa, manda para o mercado, o tempo passa, os meses passam, eu estou trabalhando, o salário caiu, fui no mercado, comprei, levei para a esposa em casa, ela com ideia, criatividade fez, botou na mesa ontem, porque antes Deus já trabalhava por mim. Se você tem uma comida na sua mesa hoje, agradeça a Deus, você tem um Deus que está preocupado com a sua vida há muito tempo e vem trabalhando na sua história há muitos meses. Esse dia eu estava dando uma aula na pós-graduação de teologia no Maranhão, e o rapaz perguntou para mim assim, como é que a gente vê a graça de Deus na vida da gente, no dia a dia normal? Eu falei, na cozinha de casa. É o melhor lugar para enxergar a graça é a cozinha da sua casa. Na cozinha da sua casa, quando a esposa estiver cozinhando, sai de perto. É o lugar mais violento da casa. Ela bate, rala, corta, tritura, fogo, óleo fervendo, não é? Violência no mais alto grau, só que termina na graça do comer. Só Deus faz isso. Só Deus pega a miséria que a gente é em estado bruto, trabalha, corta, bate, arrebenta, mas quando produz algo que o mundo se alegra, algo que a graça enxerga como projeto direto de Deus. Comerás, olha o versículo 2, comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz. É interessante que agora a felicidade está no plural, no futuro, olha que interessante. Serás feliz, porque começa com a felicidade do presente, feliz é o homem. Só que agora no versículo 2 já joga no futuro, eu acho tremendo isso. Ele dizendo assim, ó, esse homem, porque ele é feliz, seu futuro está garantido de felicidade, porque a felicidade dele não é um processo que acontece de acordo com as circunstâncias, mas com Deus, que é a base da felicidade dele. E como Deus no passado, no presente e no futuro continua Deus, a felicidade dele está garantida. Nunca coloque a sua felicidade nas circunstâncias, porque elas são volúveis e frágeis. Coloque sua felicidade na graça de Deus, porque ela é eterna. Serás feliz. E olha que frase bonita, dá uma olhada aí, ó. Tudo te irá bem. Fala se não é o sonho do crente. Deus mandar um Waze profético para você, dizendo, olha, tudo vai bem para você. Não é fantástico? Só que a lógica é tão extraordinária, porque esse texto provavelmente seja um cântico, quem sabe até de Davi. Não há uma comprovação histórica, mas pode ser pela forma, pela fraseologia usada. Tudo te irá bem. Davi passou por uma cena como essa, e para mim é uma das coisas mais extraordinárias da Bíblia. A Bíblia diz que um dia
Davi estava no seu palácio de verão, de férias. O texto bíblico é tão tremendo que diz assim, ó, Deus tinha dado a Davi descanso de todos os seus inimigos ao redor. Imagina o que é isso para um político. Você é rei, você está no seu palácio de cedro, de alto padrão, de verão, tranquilo. Você olha ao redor, você fala, eu tenho algum problema com alguma das fronteiras aí? E o seu político de estimação diz, não tem não, está tudo tranquilo, rei. Ele pensa, por dentro como é que eu estou? Está tudo em paz. Na família tem algum problema? Não, tudo tranquilo. Meu Deus, é o sonho, está tudo em paz. Eu estou tranquilo, no palácio de verão, sossegado, porque Deus me deu descanso de tudo. Aí sabe o que Davi pensa? Davi chama o profeta Natan e fala assim, ó, não está certo isso aqui não. Porque eu estou bem, estou tranquilo, estou num palácio de verão. Aí quando eu olho para Deus, Deus está dentro da arca, uma caixa pequena. Não está certo isso não. Como é que eu tenho tudo isso e Deus só aquilo? Olha a lógica de Davi. Vou construir um templo para Deus. Aí Natan, que é o profeta, fica tão empolgado e fala, faz, porque Deus está contigo. Aí Natan vai para casa. Quando chega em casa, Deus chama Natan para conversar e diz assim, alguma vez eu pedi alguma coisa para alguém? Deus está dizendo para Davi assim, Davi, deixa eu mudar a tua visão. Não é você que dá alguma coisa para mim. Sou eu quem dá as coisas para você. Eu não estou naquela caixa porque você colocou. Aliás, eu não estou naquela caixa. Aquela caixa é só uma expressão de mim. Eu estou em tudo, eu não caibo em lugar algum. Eu extravaso para qualquer ambiente. Mas como o teu coração foi o único que pensou em mim quando estava no topo e não apenas embaixo, eu vou fazer diferente. Você não vai construir o templo para mim. Eu vou construir um templo na tua história, a tal ponto que lá nos séculos futuros alguém vai dizer, o filho de Davi, e eu vou atender. Quando você honra a Deus, quando está no topo, Ele honra você na história, não apenas no final. Davi é um raro caso bíblico de alguém que pensou em Deus quando estava no auge, e não embaixo. Geralmente quando a gente está no fundo do poço, aí a gente chama Deus. Davi estava nas estrelas e ele resolveu olhar para Deus. A lógica é, quando você estiver lá em cima, olhe para Jesus. Quando estiver lá embaixo, olhe para Jesus. Nunca perca Jesus de vista. É Ele quem salva a sua casa, é Ele quem salva a sua família, é Ele quem aprofunda suas bases, Ele que te abençoa. Ele é tudo, dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Olha o versículo 3. Em tua casa, é tão importante essa expressão, em tua casa. Você já viu gente, por exemplo, que diz assim, ó, quer fugir de mim, vai na minha casa. Então a casa é um inferno, nem ele fica lá. Não é? Interessante que a pandemia conseguiu lembrar a muita gente que a nossa casa é um lugar bom. Você sabia que teve gente que descobriu só na pandemia que tinha um sofá para sentar? Comprou um sofá de R$700 e nunca sentou nele. Porque passava a vida inteira andando pelos lugares, a vida inteira sem parar em casa. Tinha 2 carros, mas nunca andaram na mesma direção. Tinha colchão que faz massagem na alma, mas não dormia porque tinha insônia. Aí veio a pandemia e socou todo mundo dentro de casa. E os irmãos ficaram desesperados. Eu lembro que eu fui numa igreja, o irmão falou, pastor, e agora? Nós estamos todo mundo dentro de casa. Eu falei, vocês não cantaram isso? Entra na minha casa? Ele entrou. Vocês é que querem sair. A gente não para pensar. Deus está te chamando para uma coisa tão extraordinária aqui hoje. Voltar para a sua casa hoje diferente. Entre na sua casa hoje e só agradeça a Deus por cada cantinho da sua casa. Aquele é o lugar onde Deus habita a intimidade da sua vida e conhece você sem a máscara. Aquele é o lugar onde você não precisa fingir. Lá é o lugar da sua identidade nua e crua. Lá é o lugar onde Deus te conhece. E Deus só trabalha com o original. Sabe por que muita gente é uma farsa de culto? Porque Deus não trabalha com o falso, Ele está sozinho aqui em cima. Por isso que dura pouco, porque Ele até brilha, mas Ele cai. Deus só trabalha com o original, lá na sua casa, dentro da sua vida, sem nenhum tipo de adereço, sem as maquiagens que a gente põe. Olha que interessante, ó, em tua casa. Aí tem uma expressão aí que se você não tiver problema em grifar, grifa aí, tua mulher. Está no singular, não está? Pelo amor de Deus, está no singular, não está, irmão? Tua mulher. Esses dias minha esposa, olha só, pastor, mandaram um direct do Instagram para minha esposa assim, ó. Eu gostaria que a senhora orasse por nós para abençoar o nosso casamento. Só que o casamento da fulana foi tomar o marido da outra. E ela queria que Deus abençoasse. Deu para entender a escatologia aí? Olha que negócio maluco. A gente está vivendo numa geração que está legitimando o amante. E amante nunca é bênção, é sempre problema. Deus nunca destrói uma família, nunca. Mesmo sob o pretexto de construir uma outra, jamais. Deus é o Deus das alianças inquebráveis. A aliança com Deus é inquebrável. Amém? Importante lembrar disso aqui, ó.
em tua casa, dá uma olhada no texto, em tua casa, tua mulher. A ideia aqui, ó, notem uma coisa, a expressão no hebraico original é mulher mesmo. Algumas Bíblias tentam até dar uma romanceada na coisa e jogam assim, ó, tua esposa. Só que essa é uma tradução válida, mas que não atinge a profundidade do texto. O original é mulher, não esposa. E por que não esposa? Porque esposa muitas das vezes se torna uma categoria profissional. Tanto que hoje tem gente que tem esposa, mas não tem mulher. Porque não tem nada entre eles. É só um casamento oficial, de máscaras. A ideia aqui é que esse cara tem uma mulher. Por isso que esse cara é feliz. Ele tem uma mulher de verdade. Não é só uma esposa, uma coisa que é um bibelô que ele coloca em cima de uma prateleira para mostrar para os outros. Ele tem uma mulher com quem ele conversa, com quem ele se abre, ela é amiga dele. Não é à toa que logo na sequência do texto vão aparecer filhos no plural, que na cultura judaica era o ápice da bênção de uma mulher, a maternidade na pluralidade. A ideia do texto é dizer, quando esse homem é feliz, honra a Deus, anda nos seus caminhos e trabalha, a mulher desse homem é fantástica, porque nenhum homem consegue ser uma bênção assim como uma mulher problemática. Olha que tremendo que é isso. A ideia é, quando o homem e a mulher são trabalhados por Deus na mesma graça, ninguém para esse casal, porque esse casal é uma bênção tão extraordinária que Deus, olhando de cima, se vê refletido neles, porque o que Deus enxerga é amor, e João vai dizer que Deus é amor, portanto Deus se enxerga neles. Você quer ver? Ó, você pode ter uma mulher espetacular, mas se esse marido for um homem fraco, frágil, vulnerabilizado, cansado, ele mata toda a potência da mulher, de modo que ele casa com uma águia e termina transformando ela numa galinha. A mesma coisa acontece no contrário. Você tem um marido espetacular, mas uma esposa complicada, destrói tudo. É preciso haver o equilíbrio das partes. E a ideia trabalha aqui com isso, ó. Um homem, uma mulher e filhos abençoados pela graça de Deus. Esse aqui é o padrão bíblico de um casamento. Gente que entende que quando a parceria é verdadeira, não há competição, há celebração. Aí você aposta no outro, aí você cresce junto. Um ao outro ajuda, os dois caminham juntos. É a lógica dos aplausos. Uma mão sozinha não bate palmas, é preciso a outra. Amém? Olha o que está dizendo o texto aí, acompanha comigo aí, ó, versículo 3. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera. Irmãos, pensem na profundidade dessa expressão para a mente judaica. Eu queria que você se colocasse nesse momento agora como raiz de uma mente judaica. Imagina que nós sejamos aqui parte da sociedade hebraica, judaico. O judeu acreditava que Israel era a videira frutífera. Tem diversas vezes na história bíblica a ideia de Israel como videira. Até quando Deus vai trabalhar contra Israel, por exemplo, em Isaías capítulo 5, ele fala, vocês pegaram a videira e trabalharam contra ela. Ela deu frutos errados. Jesus vai dizer, eu sou a videira verdadeira, além da ideia de Israel. A ideia aqui é tremenda. Olha o que o judeu está dizendo. Esse homem é tão abençoado, porque essa mulher que ele tem em casa, ela é a própria nação. O que significa que se essa mulher, dando filhos a esse homem, ainda está viva, a história de Israel ainda será contada, porque novos homens e novas mulheres vão sair desta casa, a nação de Israel sai daqui. Se a gente entender isso para hoje, a gente para de reclamar da política, de Brasília, e começa a perceber que o Brasil muda na sua casa, com filhos mais educados, com inteligência emocional dentro de casa. A nação começa na sua casa. No Brasil a gente tem um gravíssimo problema de jogar na lógica de o brasileiro. Você vai conversar com o irmão lá fora, vai comprar o livro, irmão? Não, brasileiro não lê. Você é o quê? Judeu? Quando eu falo o brasileiro, eu estou falando a mesma coisa de mim, eu não sou brasileiro. Olha a lógica, a gente joga para o outro, porque é fácil jogar no o brasileiro e não entender que às vezes o brasileiro sou eu. É como muita gente que diz, eu amo a humanidade, para não precisar amar o homem no particular. Humanidade é fácil de amar, difícil é amar a cara de quem senta do meu lado. Você já percebeu que toda igreja que você vai de longe é fantástica? Você fala, ô igreja abençoada, dá vontade de congregar lá. Fica 6 meses lá para você ver. Tudo que de perto é mais complicado. Já viu que de longe a gente vê um rosto, é lindo, de perto tem um monte de coisa? Você já viu o seu rosto aproximado numa câmera de alta tensão? Já viu? É terrível. Você quer ver uma coisa? Faz um testezinho. Chega na sua casa, vê sua foto de DRG. É bonita aquela foto? Isso sem falar na foto do e-título, que pioraram a da RG. A gente de perto é complicado. Por isso que é tão importante relembrar a convivência, a profundidade das relações. A ideia desse texto é trabalhar isso aqui, ó. Quando a gente entende que na nossa casa
na nossa dimensão familiar, Deus está trabalhando, aí a gente entende que Deus aqui, trabalhando na minha casa, Ele pode trabalhar na minha família, Ele pode trabalhar no quintal da casa, e quem sabe do quintal da casa Ele atinge a rua do bairro, e quem sabe atingindo a rua do bairro eu posso atingir as quadras ao meu redor, e talvez atingindo as quadras eu consiga atingir o bairro, e se eu conseguir atingir o bairro eu posso atingir o outro bairro, e talvez o município, quem sabe o estado, talvez a nação, mas tudo começa na minha casa, porque a minha casa precisa ser o lugar onde Deus é livre para transitar ao redor da mesa. É na mesa da nossa casa, irmãos, na mesa da sua casa, os maiores milagres da sua vida podem acontecer. Eu vou te mostrar uma coisa na Bíblia que para mim é uma das mais lindas da Bíblia. Lá em 1 Samuel 16, a Bíblia diz que Deus chega para Samuel e fala assim, ó, até quando você vai ter dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei para que reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, que eu te enviarei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos eu já escolhi um para ser rei no lugar de Saul. Aí sabe o que Samuel diz para Deus? Senhor, isso não vai dar certo. Saul vai descobrir, vai mandar me matar, isso não vai prestar. Deus fala, pega uma bezerra, vai lá e vai oferecer sacrifício, convida Jessé e os filhos dele para o sacrifício, e eu te direi o que deverás fazer. Ungirás para mim aquele que eu te indicar. Aí ele entra. Quando ele chega na cidade, os líderes da cidade vêm tremendo de medo. É em paz que tu vens? Ele diz, Shalom, eu venho em paz, vem comigo para o sacrifício. Aí leva Jessé e seus filhos. Só que na cultura judaica, quando você chegava numa casa, você era recebido com honra, principalmente Samuel. Ele era o homem da nação. Imagina por um momento, Jessé chamando as mulheres da casa, falando, corram para casa agora, o homem de Deus está na cidade, disse que Deus tem uma coisa a fazer com os meus filhos, então corram para casa, preparem a melhor mesa, porque hoje o jantar de honra vai ser em homenagem a Samuel. Aí imagina as mulheres colocando a mesa como uma espécie de L no chão, Samuel no lugar de honra. Eu fico imaginando as mulheres, colocam o prato de honra, a cumbuquinha de honra cheia de água para você lavar os dedos, porque se comia com as mãos. Cada coisa que se coloca na mesa tem uma oração. Aí vêm as mulheres e pegam lá o cálice de honra especial da casa e colocam lá, e provavelmente deixam vazio, o único vazio da mesa, porque Samuel é um homem de Deus que vem de toda uma linhagem. É como se elas dissessem, não coloca nem água nem vinho, o que ele pedir a gente põe, para não, em algum momento, quem sabe, não ferir alguma suscetibilidade dele. Agora imagina essa cena aqui, ó. Ele está na mesa, de repente a Bíblia diz que vem Eliabe, o mais velho, bonito, forte. Aí Samuel, o texto bíblico diz isso aqui, ó. Samuel pensou, certamente, o original hebraico é amém, está perante o Senhor o seu ungido, Machia, o Messias. Errou feio. Ele olhou para a altura, a aparência e disse, esse é o cara. Ah, Senhor, entendi. O Senhor está só mudando o presidente. Tirou esse que já está velho e colocando o cara novo, upgrade 2.0. O Senhor é demais. Só que aí Deus olha para Samuel e fala o versículo que me salva. Não atente nem para a tua altura, nem para a aparência, porque o Senhor não olha o que está diante dos olhos, o Senhor, porém, enxerga o coração. Aí Jessé vem, pega o segundo e fala, e esse aqui, ó. Aí é interessante que no primeiro Samuel diz, o Senhor rejeitou. É o único dos filhos de Jessé que Deus rejeita, os outros ele não escolhe. Aí vem o segundo, o Senhor não te escolheu, e vai para a mesa. Terceiro, o Senhor não te escolheu. Cada um desses fica à mesa esperando a hora de comer. Imagina a mesa da depressão, 6 não escolhidos e 1 rejeitado. 7 na mesa. Eu tenho que imaginando, pastor, eu fico imaginando o orgulho de Jessé. Eu sou homem, eu tenho 7 filhos homens, estou falando de cultura judaica, 7 filhos homens. Eu apresentei aqui agora para Samuel o melhor, por que ele não quis? Porque nem sempre é o seu melhor que Deus quer. Se ele for orgulhoso e arrogante, guarda para você. Deus só trabalha com aquilo que é humilde. Aí Samuel entra em crise, Senhor, acabou, não tem mais ninguém não? Acabaram os meninos? Aí vem o pai e diz assim, ó, falta hackathon, hebraico menor, esse daí não vai dar certo. Se esses 7 aí não serviram, pode esquecer esse outro. Está longe, trabalha no campo, mexendo com ovelha, vai dar trabalho até chegar, tem que mandar buscar, não quer olhar de novo os meninos da mesa não? Samuel fala, hoje ninguém come, enquanto ele não chegar. É uma denúncia bíblica de que Davi não tinha lugar à mesa, não comia na mesa de casa. Tenta imaginar isso aqui, ó. Chega um arauto lá correndo para Davi e fala, corre, lava a mão aí, lava o rosto, teu pai está lá na tua casa, Samuel, o homem de Deus, está lá na tua casa, todos os teus irmãos em casa, está todo mundo reunido esperando só você hoje. Eu não sei o que aconteceu, mas mandaram te chamar. Samuel está no lugar de honra, prato de honra, a cumbuquinha de honra, os panos de honra e o cálice de honra, porém vazio. De repente Deus olha e diz assim, Samuel, não tem lugar para esse menino na mesa, ele não come aqui. Onde você acha que ele vai comer hoje? Porque hoje, Samuel, o homem de honra da casa não é você, é ele. Levanta. Samuel tem que levantar, irmãos. Ele tem que sair do lugar. Aí vem o Davi, da cabeça ruiva, que nunca comeu na mesa de casa,
todo mundo olhando para ele. Ele ali se curva na frente do único prato de honra, da cumbuquinha de honra e do único cálice vazio. Aí vem Davi, a Bíblia diz que Samuel veio com o seu vaso cheio de azeite e ungiu diante de seus irmãos. Aí começa a cair todo aquele óleo em cima do único cálice vazio sobre a mesa, até que o cálice enche e transborda. E Davi escreve: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. É na mesa da sua casa que Deus prepara toda a vitória que tem na sua família. É na mesa da sua casa que Deus honra os pequenos. É na mesa da sua casa que Deus levanta os abatidos e os caídos. É na mesa da sua casa, lá é seu púlpito, lá é o lugar onde a graça de Deus habita. É na mesa da sua casa que os maiores milagres acontecem. Você não precisa vir aqui buscar milagre, você precisa ser milagre na mesa da sua casa. Olha o versículo 3. Será como a videira frutífera, e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Agora pensa numa coisa espetacular. Você tem uma mulher como videira frutífera, símbolo das uvas e do vinho. Você tem uma mesa judaica, e não existe mesa judaica sem pão. O pão é um elemento fundamental de toda a mesa judaica. O que você tem aqui é a fotografia de uma ceia, a selfie da ceia. Você tem a mulher como vinho, você tem o pão da mesa, e você tem os filhos como brotos de oliveira, de onde vem o azeite. Você tem a ceia, você tem a unção, você tem a família, você tem a graça e você tem Deus. Você tem evangelho no versículo 3. Está tudo aqui. A nossa casa está aqui, a nossa família está aqui, o nosso culto está aqui, a nossa bênção está aqui. Deu para entender? A coisa aqui é tão extraordinária que eu tenho a sensação de que quem escreve o salmo e canta o salmo, chega num ápice de adoração tão grande que ele cria um refrão. Olha o versículo 4. Assim, é amém no original. Amém. Será abençoado o homem que teme o Senhor. Gente, já não é abençoado esse homem? Ele é feliz, ele tem uma mulher espetacular, ele tem um monte de filho, ele tem a casa abençoada, o trabalho dele funciona, ele tem pão na sua mesa, e mesmo assim o texto diz, ele será abençoado. A ideia é assim, ó, Deus gostou tanto do que está vendo nesse homem, que Deus está dizendo assim, eu vou aí na sua casa, vou ficar com você, eu gostei do que vi aí, eu vou morar com você, e se eu for morar com você, a bênção vai junto e vai te acompanhar o resto da vida. C.S. Lewis conta que quando ele foi se converter, e era um ateu terrível, ele fez uma oração a Deus dizendo, Senhor, vem tu morar em mim. E ele disse que sentiu uma dor tão imensa no coração que teve a sensação de que queria desmaiar, a ponto de ele gritar, Senhor, eu falei morar, não me matar. Ele disse, então ouvi quando Deus disse ao meu coração, se eu vou morar aí, eu vou ter que reconstruir a casa, eu vou ter que reformar a casa, é pequeno demais para mim, eu vou construir um castelo, porque eu moro pessoalmente, a divindade vem junto, a glória vem junto, a bênção vem junto. Que Deus more na sua casa aqui hoje. Leve Deus para sua casa, leve Deus para sua família, leve Deus para sua vida. Quer ver onde é que a bênção desse homem vai? Olha o versículo 5. O Senhor te abençoe de Sião. Sião é o nome antigo de Jerusalém, usado muito antes de Davi. A ideia é tão tremenda, olha que coisa fantástica. Aqui é o dado psicanalítico do texto. Eu sou psicanalista, trabalho muito com isso aqui, ó. A lógica desse texto é um dado psicanalítico, é dizer assim, ó, se Deus abençoou você como homem, a tua casa, a tua família, o que Deus vai fazer também é curar as tuas memórias. É você olhar para trás e dizer, Sião, lá no passado eu pude ser destruído, machucado, arrebentada pelo passado, mas se Deus está aqui hoje, Ele reconstrói as minhas veredas, Ele acerta os meus passos, Ele limpa o retrovisor e desembaça a vida. Eu posso olhar para trás e ser feliz, porque a graça de Deus vai me dizer que o meu passado não me domina mais e não dá a última palavra da minha vida, porque Deus limpa a minha memória, Deus arranca as memórias de angústia, de abuso, de opressão, de miséria, Ele limpa a história, Ele constrói outra. O passado já deixa de ser um monstro que assusta, passa a ser só uma referência. Quando você entrar no seu carro, lembre disso. O para-brisa é sempre maior que o retrovisor. O passado é só referência, é para frente que você anda agora. É para lá que Deus vai te levar, para o horizonte à sua espera. Olha que coisa linda que é isso aqui, ó. O Senhor te abençoe de Sião, passado, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, hoje. Olha que tremendo. Quando o Senhor te abençoa no passado, a prosperidade te alcança no hoje. E o que é prosperidade para Deus? Olhe para mim. Prosperidade para Deus não é acúmulo, é distribuição. Quem acumula morre no próprio peso que não consegue segurar. Quem distribui tem fluxo, e a vida é fluxo e mudança. Tudo que Deus te dá, deixe passar, passe, abençoe. Quanto mais você abençoa, mais Deus te dá. Fluxo, prosperidade é distribuição. É por isso que Ele multiplica pães. O pão de um só mata a fome de um aos poucos.
mas o pão de todos mata de todos. É por isso que a gente ora Pai Nosso. Só pode orar Pai Nosso quem não tem a mania de achar que o Pai é só seu. Porque se você orar Pai Nosso, no meio da oração tem que dizer Pão Nosso. O que significa que quem ora Pai Nosso na igreja, ninguém morre de fome perto dele. Se o Pai é nosso, o pão também é. Aqui a gente anda junto, aqui a gente anda feliz. Ele termina assim, ó. O Senhor te abençoe de Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém. E olha essa frase. Todos os dias da sua vida. Sinceramente, irmãos, eu louvo a Deus por essa frase estar na Bíblia desse jeito. Imagina se tivesse assim, ó, todos os finais de semana da sua vida. A gente legitimaria o crente domingueiro. Ou pior ainda, pior do que o domingueiro, tem um outro tipo de crente que só aparece na igreja na ceia, não tem? Um vampiro gospel, uma vez por mês vem beber sangue de Jesus, não é? Gente que de vez em quando aparece por aí, para dar as caras, dizer que está vivo, e ele bota a culpa na pandemia, como ele sempre foi assim, desde antes dela e depois dela, não é? Ou seja, o vírus é ele. A ideia aqui é bem diferente. Todos os dias da tua vida, sabe o que ele está dizendo? Senhor, eu quero que o Senhor seja meu companheiro de caminhada toda segunda-feira, toda terça-feira, toda quarta-feira, toda quinta-feira, toda sexta-feira, todo sábado, todo domingo. E se o Senhor inventar um outro dia, eu quero que o Senhor esteja comigo neste dia, porque eu não quero que a minha vida seja guiada pela minha ideia, mas pela tua mão, pela tua presença, por estar comigo. Esteja comigo em qualquer dia. Quando isso acontece, a gente entende uma coisa bonita de Deus. Deus não trabalha com ciclos que a gente trabalha de agendas. É Deus de qualquer dia, de qualquer tempo. Este é o dia que o Senhor Deus fez. Não interessa que dia que seja, que horas que seja. O importante da gente entender é que se a gente está vivo aqui hoje, é porque essa graça ainda acredita que qualquer dia pode ser um dia espetacular. O dia da transformação. Olha como é que o Salmo termina. Versículo 6. E veja, eu não sei se você percebeu que esse Salmo enfatiza muito o verbo ver, enxergar. Muita gente passa a vida olhando, mas não vê. Quando você tem os olhos curados pela graça, o que você enxerga é diferente em qualquer nível. Por exemplo, aqui, quando os seus olhos como homem são curados, você nunca enxerga a esposa como um problema, mas sempre como o auxílio que Deus te colocou. Quando os teus olhos são curados, você nunca enxerga o esposo como uma ameaça, mas sempre como o homem de Deus que Deus colocou ao seu lado. Quando os teus olhos são curados, nenhum filho é um problema, todo filho é um canteiro de obras no qual a gente trabalha. Quando os olhos são curados, a gente encontra Deus em qualquer lugar. Olha o que diz o texto no final. E vejas os filhos de teus filhos. Numa única palavra, seja avó, não é? Avô. Os judeus dizem que o avô é uma espécie de cavalo domesticado pelos filhos para os netos poderem montar. Quem é avô e avó sabe o que é, não é? Meu filho tem 15 anos, ele está um pouco maior do que eu já. Mas quando a gente vai lá para São Paulo, de onde a gente é, e ele chega na casa da minha mãe, eu tenho a sensação de que ele volta a ter 5 anos de idade. Com a avó é um negócio assustador. Por exemplo, minha mãe veio aqui em casa, aí ele gritou lá do quarto, mãe, faz um lanche para mim. Aí a mãe de lá grita, se vira, Eduardo. Vó, faz um lanche para mim. Veio pão, suco, bolo, chá, fruta. A concorrência é desleal, né? Avô tem isso. Se você chegar hoje em Jerusalém, hoje, você for num bairro ultra-judeu que tem lá chamado Meacharim, você encontrar um daqueles judeus que andam todo de preto, chegue para ele e pergunte assim, ó, o que é a prosperidade para o senhor? E eu te garanto que ele vai responder isso aqui, ó, é eu sentar numa cadeira, num sábado, olhando os meus netos brincarem, porque ali eu posso fazer esta oração, ó Eterno, graças te dou porque cumpri a minha missão como homem aqui, eu fiz um filho ou uma filha, e eles fizeram outros filhos, eu posso morrer, porque Israel continua depois de mim. Isso é a nação, filho de teus filhos. Ver o neto não é só ver uma criança de uma outra geração, ver o neto é ver você sucesso, vitorioso como gente. Você criou gente capaz de fazer outra gente e o mundo não parou na sua casa. Ou seja, você não foi egoísta o suficiente para acreditar que seus genes são tão maravilhosos que não devem ser compartilhados com ninguém. Você foi honesto o suficiente para dizer, graças a Deus, Deus me deu a honra de poder fazer filhos para a sua glória. O que não significa que você deva fazer todos os filhos do mundo sozinho. Amém? Tem gente para te ajudar nisso, né? Mas a gente precisa lembrar disso aqui, ó. Olha que coisa tremenda. Veja os filhos de teus filhos. E a última expressão no hebraico é só isso. Shalom Israel. A paz sobre Israel. Olha que coisa tremenda. Ele começa com a felicidade. No meio da felicidade ele passa pela mesa da casa. E na mesa da casa ele passa pela nação para terminar em paz. Sabe o que ele está dizendo?
a mesma coisa que Jesus faz. É exatamente isso que Jesus faz. Ele é príncipe da paz. Ele vem como aquele que veio para nos fazer felizes a partir da sua cruz. E por causa da cruz, ele nos transformou no novo Israel de Deus, a nação. E é por isso que quando ele vai embora, ele diz: eu deixo uma coisa para vocês, a minha paz vos dou. Quem está em Cristo vive isso aqui, ó. Fica de pé, por favor. Eu quero orar com você. Quero orar com a sua casa, com a sua família. Eu queria que nesse momento você, se possível aí, abraçasse a sua família. Quem tiver